uma breve recapitulação, então, do que a gente já viu semana passada. Nós estudamos começamos o primeiro capítulo, dos versículos de 1 a 4. Então, uma breve recapitulação, porque o tema permanece agora no texto que nós vamos ver hoje, é o mesmo tema. Tiago dá sequência ao texto. Obrigado. Nós vimos que Tiago ele escreveu a carta para as 12 tribos que se encontram na dispersão. É o que ele nos diz ali no versículo 1. Quando ele abre a sua epístola, a sua carta, ele diz ali que Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então ele já nos informa aqui que ele escreveu essa carta originalmente para judeus cristãos que estavam fugindo por conta da perseguição imposta pelo Império Romano aos cristãos, pelo imperador Herodes, e por possíveis martírios que já haviam ocorridos a cristãos, né? Muito provável Estevão já tivesse sido martirizado nessa época. Então eu falei também do caráter prático que essa carta possui, das instruções práticas e claras que Tiago nos dá em relação ao proceder da vida cristã de uma maneira muito simples e muito clara. Então é uma carta que quem já teve a oportunidade de lê-la por completo provavelmente gostou muito do conteúdo e é uma das cartas preferidas de muitos cristãos. E nisso nós começamos a estudar a carta, começamos a análise dos versículos de 2 a 4, onde Tiago ali abre o ensino da sua carta com instruções justamente acerca das provações, que aqueles provavelmente eram o grande problema das pessoas que estavam para receber essa carta. O sofrimento causado por conta de perseguições e as dificuldades que isso estavam gerando para aquele povo, né? E nós vimos que, ao contrário do que o mundo normalmente nos diz, que provações são ruins, que provações só trazem sofrimento, Tiago aqui ele anda na contramão desses pensamentos que hoje permeiam a nossa sociedade, né? Ele vai justamente ao oposto disso. Tiago, ele diz que nós devemos ter, por motivo de toda a alegria, passar por várias provações. Isso é algo que humanamente é praticamente impossível você se alegrar de sofrer, né? Mas é essa a ordem de Tiago. E aí ele explica o porquê. Ele nos ensina que Deus ele trabalha em nós e no nosso caráter por meio do sofrimento. Por meio das dificuldades é que Deus prova a nossa fé, se nós confiamos de fato nele. E a partir disso, Tiago nos diz que gera em nós uma perseverança. E que ela, após ter a sua ação completa, nos torna crentes maduros e sem nenhum tipo de deficiência. Isso que ele termina falando nos versículo 4. Hoje, nós veremos como Tiago vai prosseguir nesse assunto das provações de uma maneira que é um verdadeiro conselheiro bíblico. Então, se você tem vindo na quinta-feira aprender sobre aconselhamento bíblico, você vai ver como Tiago ele não se restringe apenas a confrontar os seus ouvintes dizendo, fique tranquila, Deus está no controle, e para por aí. Porque muitas vezes nós sabemos de fato que Deus está no controle, mas nós queremos mais detalhes práticos de como passar pelo sofrimento. Às vezes não basta só saber que Deus está no controle. Isso a maioria dos cristãos tem convicção disso, que Deus é soberano e controla todas as coisas. Mas Tiago não vai parar nisso. Ele vai agora, de uma maneira prática, nos ensinar. Tiago vai fundo. Ele vai dizer aquilo que os ouvintes precisavam saber para vencer as provações. No domingo passado nós vimos também que nenhuma pessoa está isento de passar por dificuldade, por provações. Todas as pessoas do mundo, algum momento ou outro, vão sofrer. Vão passar por um caso de sofrimento, por algum tipo de dificuldade em sua vida. Isso não é uma exceção apenas para o povo cristão, como o povo sofredor. Não, todo mundo passa por momentos difíceis e por momentos de sofrimento. E nós aprendemos com a análise do texto de Tiago que nós devemos, como cristãos, passar com alegria nesses momentos, sabendo que Deus faz tudo aquilo que a gente já viu. E agora nós vamos para um outro lado da história. Tiago, ele vai nos explicar
e tentar trazer isso para o nosso contexto, mais ou menos assim, como uma pessoa que pretende ingressar numa universidade precisa passar por um teste antes, não basta simplesmente alguém chegar lá, eu quero cursar medicina, e você se matricula, paga e tudo, e vai adiante. Não, você passa por um teste, esse teste é chamado de vestibular. Você tem que estudar para conseguir ser aprovado neste curso, no curso que você almeja. E essa pessoa, para passar no vestibular, ela precisa adquirir conhecimento para isso. Ela precisa estudar diversas áreas para poder alcançar aquela nota mínima de uma pessoa que é aprovada no curso de medicina. E da mesma forma, nós precisamos adquirir um certo tipo de conhecimento para sermos aprovados nas provações. É isso que Tiago vai nos ensinar. E da mesma forma que alguém se prepara para passar no vestibular, nós também devemos nos preparar para sermos aprovados nas provações que são impostas. E o texto que eu vou expor aqui hoje para vocês vai dar justamente essa bagagem necessária para que a gente vença as provações e para que a gente vença os momentos de dificuldade. Então, como eu disse, Tiago não vai ficar só no Deus está no controle, Deus sabe de tudo. Ele vai agora dar 5 informações preciosíssimas que a gente precisa saber para vencer as provações. Então, o que nós precisamos saber para sermos aprovados? Em primeiro lugar, para que a gente vença as provações, nós precisamos de sabedoria. É isso que Tiago vai nos mostrar. Repare que no final do verso 4, Tiago diz que o alvo do cristão é não ser deficiente em absolutamente nada. Tiago pretendia, com esse final desse versículo, introduzir o assunto para tratar um grave problema dos seus leitores, os leitores originais dessa carta. A grande deficiência que esses cristãos tinham era a falta de sabedoria. A maneira como Tiago constrói aqui a frase do versículo 5. Ó. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria. Então, se algum de vós necessita de sabedoria, mostra que Tiago supõe que esse seja um fato verdadeiro. Ele não constrói a frase dizendo, se por acaso algum de vós tem esse problema. Não, ele afirma ali. Ele não tem dúvida de que há pessoas com esse problema os destinatários dessa carta. Ele sabe que os seus leitores eram muito deficientes nessa área. Falta-lhes sabedoria para enfrentarem as muitas tribulações. Irmãos, é um consenso em todo o mundo a ideia de que pessoas sábias são bem-sucedidas. Né? Você pode até não usar mais tanto a palavra sabedoria, ou alguém é sábio. Eu conheço fulano, ele é extremamente sábio. Você usa muito mais o termo inteligente. Né? Tal pessoa é extremamente inteligente, a empresa dele está muito bem. Né? Há um consenso de que pessoas inteligentes são mais bem-sucedidas. Né? O que ainda não é consenso é que tipo de sabedoria e que tipo de conceito de vida bem-sucedida é a verdadeira. O que quer dizer com isso? Que não há um consenso do que a Bíblia diz para aquilo que o mundo diz. Nós temos um conceito de sabedoria na Bíblia e nós temos um conceito no mundo de sabedoria. Nós temos um conceito de vida bem-sucedida diante de Deus, da Bíblia, e nós temos um conceito de vida bem-sucedida na sociedade. E eu quero aqui com vocês fazer um pequeno exercício, traçar um paralelo entre esses dois temas, a sabedoria e o sucesso, comparando aos olhos de Deus e aos olhos do mundo. E para isso eu vou usar 2 personagens, ou personalidades da história. Primeiro, mais recente, Steve Jobs. Todo mundo já ouviu falar de Steve Jobs? Todo mundo já ouviu falar, né? O criador da Apple, né? E o segundo personagem é o apóstolo Paulo. Todo mundo já ouviu falar do apóstolo Paulo? Todo mundo já ouviu falar do apóstolo Paulo aqui também, graças a Deus, né? Vamos comparar um pouquinho que tipo de conhecimento eles possuíam. Como eles eram valorizados na sociedade. Steve Jobs é reconhecidamente um cara extremamente sábio, um cara extremamente inteligente,
que soube conduzir a sua empresa de maneira brilhante, que lançou produtos que todos nós aqui, de alguma forma, usamos, né? Essa pregação está sendo gravada, né? Graças a ele, em partes, né? Então, a tecnologia presente no mundo hoje, houve uma grande influência dessa pessoa, dessa personalidade de Steve Jobs. A inteligência dele é valorizada. Hoje você vê o livro dele que foi lançado, várias pessoas recomendam para que você aprenda sobre negócios, como gerir sua vida, informações úteis há naquele livro. Então, nem nós não negamos isso, né? A inteligência dele como pessoa e aquilo que ele fez. E o tipo de sabedoria que o apóstolo Paulo traz para nós. Aos olhos do mundo, se você vê a vida de Paulo, um cara que foi espancado muitas vezes, que viveu um grande tempo em prisões, né, que renunciou uma vida, ele era um líder judeu, né? Ele era uma pessoa importante no seu meio, e ele renuncia a tudo isso por amor a Cristo. Pode ter certeza, irmãos, se Paulo vivesse nas nossas épocas, ele não seria considerado uma pessoa sábia, ou não seria considerado por nós alguém que merecesse respeito. Agora, será que eles alcançaram sucesso? Aos olhos do mundo, Steve Jobs com certeza alcançou o sucesso, né? Ele conseguiu tudo aquilo que ele pretendia. E o apóstolo Paulo? Ele foi decapitado, né? Decapitado como um bandido, como uma pessoa ruim. Então, aos olhos do mundo, um cara que não teve sucesso algum, né? Mas uma coisa eles também têm em comum, né? Os dois já morreram, né? Tanto o apóstolo Paulo quanto Steve Jobs faleceu em 2011. E os dois têm algumas frases em relação à morte, em relação à vida. E eu quero compartilhar duas, uma do Steve Jobs e uma de Paulo. Steve Jobs disse o seguinte: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Não há razão para não seguir o seu coração. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir o seu coração. Disse Steve Jobs sobre isso. Então, qual é o conceito atrás de tudo isso que ele disse? Que a morte é um fim, né? Que você não tem nada a perder. Faça aquilo que você tem vontade de fazer na sua vida. Viva da maneira que você queira, né? Usufrua o máximo que você pode. Arrisque, né? Você não tem nada a perder, você já está nu mesmo. Que o dia que a morte chegar, tudo isso vai acabar. É o resumo do ensino de Steve Jobs a nós aqui. Agora, Paulo. Qual a frase de Paulo a respeito da morte? Ele disse o seguinte, está registrado em Filipenses 1:21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O conceito de Paulo nessa frase é o quê? A morte não é o fim. Há muito mais depois disso. Para mim, morrer vai ser ainda melhor do que continuar vivo. Eu vivo por Cristo, mas se eu morrer, é lucro. Conceitos totalmente diferentes da realidade que envolve a morte e a vida eterna. A sabedoria que Tiago se refere aqui no texto não é um conhecimento intelectual e teórico que a gente vê sendo valorizado no nosso meio. Tiago está falando aqui de uma sabedoria prática. O uso prático do conhecimento de Deus é essa a sabedoria prática ensinada no livro de Provérbios. Provérbios são vários ensinos acerca de sabedoria. E o principal teor desses conceitos, dessas frases sobre sabedoria, é o temor a Deus. Tudo baseado no temor ao Senhor. Temor esse reconhecido por Paulo, mas desconhecido de Steve Jobs. Quando tememos a Deus, irmãos, nós procuramos sempre tomar decisões e fazer escolhas
em meio às provações que agradem a Deus. No meio de uma dificuldade, onde bate o desespero, é o temor do Senhor que nos segura a fazer algo ruim. E nós sabemos como tomar as decisões que agrade a Deus pela Bíblia. É a Bíblia que nos ensina o que agrada e o que não agrada a Deus. Não há outro caminho, não existem outras fontes, não existem atalhos, não existem meios pelo qual Deus fale diferentemente do que as Escrituras. Hoje a gente vê muito isso no contexto evangélico, Deus falando com as pessoas, revelando coisas às pessoas, mas a Bíblia é clara que isso não existe mais. A revelação está toda aqui. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus e suas vontades estão registradas neste livro. Toda a experiência pessoal que a gente vem a ter, de sentir que Deus falou no meu coração, experiências pessoais são queridas, cada um tem as suas, mas todas elas devem ser orientadas pela Bíblia. Deve ter base bíblica para que isso se torne verdade para nós. Segundo Provérbios 8:35, diz que aquele que encontra sabedoria acha a vida e alcança a favor do Senhor. Tiago considera que a sabedoria que é citada em Provérbios é um meio pelo qual o crente pode se tornar perfeito e íntegro. Não há outra forma. Então, sabendo disso, nós devemos nos perguntar: que tipo de sabedoria eu tenho buscado para a minha vida? Esse conhecimento que eu tenho acumulado às custas do meu tempo, será suficiente para me ajudar nos momentos de dificuldade e de tribulação? Será que o conhecimento que eu tenho adquirido vai ser o suficiente para quando eu chegar no mesmo fim desses dois personagens, que é o dia da nossa morte? Será que esse conhecimento vai me dar segurança para esse momento? Quanto do meu tempo eu tenho dedicado ao estudo da Palavra de Deus? Quanto tempo? Se eu fizer uma breve comparação com o tempo que eu gasto assistindo televisão, é maior ou é menor o tempo que você estuda a Bíblia? Você se preocupa se o seu filho está sendo instruído no caminho do Senhor? É uma preocupação. Você se preocupa que ele está indo mal em matemática, mas você alguma vez se preocupou para saber como ele está indo nas escolas do Ministério Infantil? Uma vez eu escutei um pregador dizendo que nós, como cristãos, não temos desculpa do nosso filho saber mais de matemática e menos de teologia, sendo que a coisa mais importante que eles precisam saber é essa sabedoria que está aqui, é o temor do Senhor. E nós vemos isso, a importância disso, à medida que os nossos filhos crescem. E aí você vê que muitos filhos são educados na frente dos pais, mas quando eles criam asa, a educação vai embora. Quando eles começam a andar com as suas próprias pernas e tomar suas decisões longe dos seus pais, não há conhecimento intelectual que segure eles. A única coisa que segura os seus filhos é o temor a Deus. É quando ele está longe de você, ele sabe que ele não pode fazer errado, porque ele obedece a Deus e não aos seus pais. Em primeiro lugar, a obediência dos seus filhos é a Deus e não aos pais. Será que nós estamos dando a devida importância para isso? Será que nós nos dedicamos o suficiente para ensinar os nossos filhos o caminho de Deus? Tiago nos mostra que para vencermos as provações nós precisamos de sabedoria. Mas nós também precisamos saber qual é a fonte da verdadeira sabedoria. Através do exemplo do ponto anterior, irmãos, nós vimos que toda sabedoria possui poder para nos ajudar nos momentos difíceis de provação. Nós precisamos de um tipo específico de saber
E para isso a gente precisa saber qual é a fonte. Onde conseguimos encontrar essa sabedoria que nos permite ser perfeitos e íntegros? Olha no versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Tiago, ele encoraja-os a pedir sabedoria a Deus. Olhem no versículo 17 desse mesmo primeiro capítulo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, que não podem existir variação ou sombra de mudança. É de Deus que procede toda coisa boa, toda boa dádiva e todo dom perfeito. No capítulo 3 de Tiago, avança um pouquinho também no versículo 17 do capítulo 3. Veja ali, de novo, Tiago enfatiza: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Tiago lembra de novo que toda sabedoria boa procede de Deus. Não importa quantos diplomas você possui, não importa quantos cursos você já fez, quantos anos de experiência você possui, não importa qual é a sua qualificação. Nós estamos falando de uma sabedoria não do sentido de conhecimento acumulado, mas de saber usar o conhecimento que vem da palavra de Deus e aplicá-los para as dificuldades que a gente enfrenta. É isso. Tiago nos diz que é algo que não é gerado por nós mesmos, através de esforço, através de estudo, mas provém de Deus. Então, se compreendemos o que Tiago nos diz, que é Deus quem nos dá essa sabedoria, nós precisamos compreender um pouco sobre Deus para que a gente saiba como Ele age no ato de dar. Aqui no verso 5, Tiago nos ensina 3 coisas importantes sobre Deus. A primeira delas é a natureza de Deus em dar. Ali diz no versículo 5, se necessita de sabedoria, peça a Deus. Deus é a fonte da sabedoria. Ele é o doador. Não existe outra forma de receber esse tipo de sabedoria sem que venha do alto. Em segundo lugar, a generosidade de Deus é ilimitada. E ele diz no verso 5 ali, que a todos dá livremente e de boa vontade. A generosidade de Deus não conhece limites na terra. É para todos e Ele dá liberalmente. Deus não é como homens que fazem algo de bom, mas esperam algo de volta. Ou ainda, que joga na cara a deficiência dos outros. Eu tive que ir lá dar uma força para o fulano, porque simplesmente o cara não sabe como fazer aquilo. Então a gente ajuda, mas ou a gente espera algo de volta, ou a gente acusa a falha dos outros. Deus não é assim. Deus não nos acusa pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta de sabedoria. Deus nos dá algo, não por nossa causa, mas pela sua simples e pura generosidade. A terceira coisa que a gente aprende aqui é que a acolhida de Deus é garantida. Se necessita de sabedoria, peça a Deus e se Ele há concedida. Deus não rejeita aquele que o busca. É isso também que o Salmo 66:20 nos diz. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Então, irmãos, sabendo disso, que nós temos um Deus que é generoso, um Deus que é ilimitado em poder, e um Deus que não nos rejeita quando a Ele pedimos por sabedoria, aí eu pergunto, quantas vezes você se dirigiu a Deus em oração pedindo sabedoria a Ele? Quantas vezes? Pedindo que Deus lhe ajudasse a compreender as verdades bíblicas, ou que Deus lhe abrisse os olhos para as verdades de Deus. Quantas vezes nós oramos antes das pregações aqui na igreja? Toda vez, antes das pregações, há um tempo de oração,
onde a gente pede a Deus para que Ele nos ajude a compreender suas verdades. E você ora antes de ler a sua Bíblia em casa? Você tem que orar pedindo a Deus para que Deus lhe dê sabedoria para compreender as Escrituras. Esse é um princípio reformado, onde diziam orar e labutar. Ou seja, você ora porque a Bíblia é um livro divino. E você precisa que Deus lhe mostre, que Deus te ensine. Mas você labuta, você rala para compreender. Você vai atrás, você estuda o texto. Deus nos deu um livro, Ele espera que a gente estude esse livro que Ele nos deu. Quantas vezes nós escutamos de pessoas, mas a Bíblia é um livro muito difícil. Eu nunca consegui, eu não compreendo a Bíblia. Eu leio, mas não entendo nada. O que está faltando para essa pessoa? Oração e trabalho, labutar. Oração e ir atrás. É realmente tentar entender, estudar para compreender, né? Então, irmãos, não se esqueçam disso. A fonte da sabedoria é Deus, através da palavra que Ele nos deu e através da capacitação que Ele nos dá pelo Seu Santo Espírito. Então, nós vimos até aqui que para vencermos as provações, Tiago nos ensina que nós precisamos de sabedoria e que nós também precisamos saber que a fonte dessa sabedoria vem de Deus. E o terceiro lugar, para vencer as provações, nós precisamos orar com fé. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Muito embora Tiago ele tenha assegurado aos seus leitores que Deus responde às orações, eles não deveriam imaginar que Deus responde a qualquer tipo de oração, ou uma oração feita de qualquer jeito, né? Nós devemos pedir sabedoria a Deus, porém, fazê-lo com fé, com confiança na liberdade de Deus em nos dar sabedoria, conforme Tiago nos expõe no verso anterior. De acordo com Tiago aqui, pedir com fé é pedir sem duvidar. É a mesma palavra usada por Mateus para falar do ensino de Jesus no capítulo 21, versículo 21 e 22. Mateus escreveu assim: Jesus, porém, respondendo, lhe disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte, se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. O duvidar aqui, irmãos, indica uma alma dividida, uma pessoa com uma dúvida interna em que o espírito se debate entre o acreditar e o não acreditar. É uma pessoa com duas mentes. A fé diz sim, mas a descrença diz não. Uma hora ele diz sim, outra hora ele diz não. Nós temos um exemplo claro disso quando Jesus vem andando sobre o mar, no meio de uma tempestade, os discípulos se assustam, e ele diz: calma, sou eu, Jesus. E eles duvidam, diz: então vem até mim, né? E Pedro sai andando também sobre o mar. E daqui a pouco Pedro recua e começa a afundar. O que houve ali com Pedro? Houve a dúvida. Ele duvidou mesmo se ele conseguiria fazer aquilo. Tiago, ele também compara essas pessoas, conforme nós lemos no versículo, a ondas do mar. É uma pessoa que oscila entre fé e incredulidade. Ânimo e desânimo. Otimismo e pessimismo. Um dia fervoroso, no outro dia abatido. Tiago termina falando que o homem que duvida é um homem de ânimo dobre. Literalmente isso significa homem de duas almas, ou ainda de dois ânimos. O quadro é de uma pessoa que está dividida internamente, com forças que brigam dentro do seu coração, puxando para lados opostos. Seria como irmãos siameses, duas pessoas unidas no mesmo corpo, cada um tentando caminhar para sentido oposto. E Jesus repreende essas pessoas quando ele ensinou que ninguém pode servir a dois senhores. Esse é o contexto. O coração que serve
a dois, que tenta servir a dois, mas não consegue. Né? No caso de Mateus 6,24, era a riqueza. Jesus diz que é impossível você seguir a riqueza e servir a Deus. Você não consegue servir a dois senhores, o coração fica dividido. Deus, ele deseja o coração por completo. Deus deseja firmeza de propósito. Deus deseja um coração totalmente consagrado e devotado a Ele. É uma pessoa dessa natureza que Deus atende às suas orações. Nós vemos essa fé em alguns dos milagres e sinais de Jesus. Quando Jesus cura, por exemplo, aquela mulher que sofria há 12 anos de hemorragia, o que Jesus disse para ela? Está em Lucas 8:48. E ele lhes disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Volte em paz. Quando Jesus curou um cego a caminho de Jericó, o cego gritava pela rua. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E ele sai aos berros atrás de Jesus, porque escutou o rebuliço das pessoas, ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. E aí Jesus o cura, e ele diz: recupere a visão, tua fé te curou. O que existia de semelhante nesses casos, entre tantos relatos bíblicos como esse? Eles não duvidavam. Eles não duvidavam. Eles tinham fé, eles tinham a certeza que ao encontrar Jesus, Ele era poderoso para salvá-los. Eles não ficaram pensando: mas será? Mas será que se eu for atrás de Jesus, mas será mesmo que ele consegue 12 anos com hemorragia? Será mesmo que Jesus vai conseguir? Eles não duvidavam. Essa mulher disse: se eu apenas tocar nas roupas dele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Da mesma forma, o cego saiu desesperado, sem nenhum tipo de dúvida: Jesus, me cura, eu sei que tu pode. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós oramos duvidando? Quantas e quantas vezes nossas orações são derrotadas antes mesmo de a gente começar a orar por causa da nossa incredulidade? Por realmente no nosso coração estar ali: mas será? Será mesmo que tu é capaz de fazer isso por mim? Será mesmo? Eu sei que eu já disse isso em outras oportunidades, talvez alguns já estejam até achando chato tantas vezes que eu já falei sobre isso. Mas é algo que tem que martelar na nossa mente. Porque a gente é falho, nós somos pecadores e a gente esquece muito rápido das coisas. Se você pensou agora: não, mas eu tenho convicção, eu creio mesmo em Deus, eu creio no poder que Ele tem, eu não duvido nem um pouco. Então por que a gente ora tão pouco, gente? Por que a gente ora tão pouco se a gente não duvida? Se a gente tivesse a certeza, se a gente não tivesse incredulidade lutando no nosso coração, nós passaríamos horas orando pelos nossos queridos, pelos nossos familiares, por uma mudança nesse país. Nós gastaríamos muito tempo em oração, irmãos. Pelo texto aqui de Tiago, a gente pode observar dois resultados negativos de um crente que ora, mas que duvida. O primeiro é o fracasso na oração. O crente que duvida, ele não alcança nada. Ele não consegue alcançar nada por causa da incredulidade dele. O segundo é a inconstância espiritual. Ele não vai chegar à maturidade. E ele vai estar exposto a todo o vento de doutrina, conforme Paulo nos ensina em Efésios. Aí a gente se pergunta: a crente que não se firma numa igreja, que não se firma, que não... Por quê? A incredulidade, a dúvida. Então ela não consegue se firmar, não consegue criar raiz, não consegue amadurecer. Se você acha que ainda possui dúvidas na sua confiança em Cristo, dois conselhos. Primeiro, estude e se empenhe em se aproximar cada vez mais de Cristo, de Jesus. Leia sobre Ele, leia sobre os milagres, leia sobre a morte na cruz, leia os evangelhos, se aproxime de Cristo. Conheça o texto bíblico que fala de Cristo, conheça os textos que falam do milagre, leia livros sobre isso.
quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais a nossa confiança aumenta. Cada vez mais a gente se convence de tudo isso. Cada vez mais a gente vê como tudo é muito perfeito, como existe um plano desde a eternidade, desde o passado, desde a criação do homem, como tudo é muito planejado por Deus. Isso nos aproxima e nos traz confiança e fé. E o segundo é persevere em oração, irmãos. Peça a ajuda de Deus. Reconheça a sua deficiência. Ore e labute. Ore e labute. Não temos outro caminho, irmãos. Sabemos que para vencer as provações, Tiago nos ensinou que nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos saber a fonte dessa sabedoria. Nós precisamos que nós temos que ir até Deus com fé, sem nunca duvidar. Em quarto lugar, para vencer as provações, nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Vamos ler dos versos 9 a 11 agora. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Irmãos, aqui poderia ser uma pregação separada, em outro dia teria assunto suficiente. Mas a minha decisão de trazer aqui nessa mesmo texto de hoje é por causa dessa conjunção aqui no verso 9, o porém. Aqui, essa conjunção, ela nos liga de volta lá no verso 2, onde diz que nós passaremos por várias provações. E aí ele retoma o assunto. Tiago, ele havia declarado que o cristão vai passar por diversos tipos de provações, entre elas o sofrimento causado pela opressão de nível social. E agora no verso 9 ele retoma o texto. Então, embora as provações elas sejam uma realidade no contexto da carta, especialmente para o cristão judeu, os destinatários dessa carta, existia muita opressão de nível social entre pobres e ricos. Havia muito judeu aqui trabalhando com ricos e sendo oprimido por esses ricos. Era um contexto bem presente aqui na epístola. E era o pobre oprimido pelo patrão rico. O pobre, a ordem de Tiago era gloriar-se na sua dignidade. Enquanto a ordem para o rico era murchar em seus caminhos. A atitude que Tiago determina ao cristão que sofre ou que está abatido pela pobreza ou pela opressão social é de se gloriar na sua dignidade. E dignidade aqui significa literalmente elevar alguém a uma posição de honra. A dignidade ou estado do crente pobre é de natureza espiritual, relacionada com o quê? Com a sua condição de ser chamado de filho de Deus. Esse é o motivo do pobre se gloriar, herdeiro do reino. É um tipo de dignidade que a gente não pode ver com os nossos olhos pela condição externa de pobreza do qual vive o crente. O texto aqui também poderia ser interpretado assim: glorie-se, irmão abatido, quando Deus o exaltar. Alguém já escutou a música Sabor de Mel? Alguém já escutou? Ninguém já escutou. Se você não escutou, não precisa escutar, tá? Só estou comentando aqui. Eu vi essa música numa comparação com um funk, né? Conhecido aquele do beijinho no ombro. Que a mensagem é exatamente a mesma, né? Que você está lá embaixo, um dia você vai estar por cima e os outros vão ver que você vai pisar nos outros, né? Música crente, música gospel. Imagine só a barbárie que é chegar a esse ponto, né? Então a ideia da música é o quê? Você está por baixo hoje, mas Deus vai te trazer lá em cima e tu vai poder pisar em quem está lá embaixo. Não escutem, tá? Para saber essa música. Mas aqui nas Escrituras é um conceito que bom que pouca gente conhece. Eu achei que muita gente já teria escutado. Então estamos bem, estamos tranquilos. Só o Guinho. O Guinho, pare de escutar essas músicas aqui, pelo amor de Deus. Então o conceito aqui de Tiago
é justamente o contrário disso. Não é esse tipo de exaltação que nós estamos por baixo hoje, Deus vai te dar a vitória, você vai estar lá em cima e as pessoas vão te ver lá de baixo. Agora você vai estar por cima da carne seca. Não, o contexto aqui, a única interpretação que se encaixa no texto de Tiago é a glorificação do pobre de natureza totalmente espiritual. Em nenhum lugar dessa carta, Tiago encoraja os pobres a esperar ou a buscar de parte de Deus uma exaltação humana, uma exaltação externa ou algum tipo de exaltação material. Muito pelo contrário. São sim exortados a se alegrar nas provações e se gloriar no meio da pobreza. Tiago aqui está dando continuidade ao verso 2. Os cristãos não apenas deveriam se alegrar em meio às provações, mas deveriam também gloriar-se no estado de pobreza e sofrimento que estavam sendo cometidos. E João Calvino comentou o seguinte sobre essa porção do ensino de Tiago: aquele que tem a estimativa correta do amor de Deus por si, considerará todas as outras coisas como sem valor. Nem a pobreza, nem a fome e a nudez farão ficar ansioso. Ele se sustentará com esta consolação. Então, o que João Calvino entendeu aqui do texto? Que quando o cristão entende a riqueza da sua herança, ou o privilégio de ser chamado de filho de Deus, não importa a pobreza, não importa a dificuldade, não importa a fome, não importa se não tem roupa a vestir, o crente vai estar feliz, porque ele já ganhou o que ele mais precisava ganhar. Esse é o contexto aqui de Tiago. É literalmente um tapa na cara da teologia da prosperidade. Aquele câncer em igrejas neopentecostais que dizem que você tem que ser bem-sucedido, que você não pode sofrer, não aceite sofrimento na sua vida, Deus vai te dar uma empresa lucrativa, Deus vai te fazer prosperar. Não é esse o ensino da Bíblia. Não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. É como Paulo compreendeu muito bem em Filipenses 4,12. E ele viveu isso na carne. Ele diz o seguinte: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como padecer necessidade. Paulo diz que para ele sabia lidar com as duas coisas. Porque as duas coisas são perigos na nossa vida, irmãos. A riqueza é um perigo e a pobreza é um perigo. Aqui não é uma teologia da pobreza ou você deve renunciar à riqueza. Não. Você tem que saber viver nos dois lados. Você tem que saber dar valor a Deus nas duas circunstâncias. Se Deus te permitir ser próspero, glória a Deus. Saiba valorizar e dar valor a Deus por isso. Se por acaso você estiver passando uma dificuldade, saiba o que tem valor eterno. Saiba o que te sustenta. Esse é o conceito aqui, irmãos. O pobre, ao ser provado, ele diz: mas quão rico eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso. Já o rico, ao ser provado, ele diz: mas quão vulnerável eu sou. Né? O rico também fica doente. O rico também morre de câncer. E nessas horas, não adianta dinheiro. O rico só olha para si e diz: nossa, como a gente não é nada. Quão vulnerável eu sou. Cada um olha para a sua vida, nessas horas, na perspectiva da eternidade. Né? Puxa, o dinheiro não vai me salvar. Eu não vou conseguir continuar vivo porque eu tenho muito dinheiro. E nos versículos 10 e 11 ali, Tiago usa uma ilustração para falar do rico. Tiago faz uma comparação. O rico é como a flor, demonstra fragilidade, é frágil, o rico é frágil. E ele prossegue falando do sol, que todo dia levanta com o seu ardor. Independente da vontade da flor, o sol está lá todo dia queimando ela. E ele tira a conclusão: assim também é a instabilidade da riqueza. Né? A verdade é que a glória externa, a glória do dinheiro, a glória do sucesso,
ela é passageira. Ela uma hora ou outra acaba. Aí a necessidade de se humilhar diante de Deus. O rico vai passar completamente pela terra. Mesmo com toda a riqueza, mesmo com todos os seus planos para o futuro, pode do dia para o outro tudo acabar. E essa, irmãos, é uma instrução de Tiago para nós muito valiosa para os nossos dias. Nós vivemos uma época de extremo consumismo. Nós vivemos uma época de desejo de ter, né? de alegria ser totalmente relacionada ao fato de eu ter alguma coisa. Eu estou alegre porque eu consegui o que eu queria. Eu busco uma alegria, eu busco trabalhar porque eu quero conquistar algo novo. Quero comprar uma casa nova. E isso tudo condiciona os nossos sentimentos e a nossa energia. Apenas isso. E aí vem o ensino de Tiago e nos mostra o contrário. Aí eu trago de volta, numa época de tanto consumismo, nós estamos criando os nossos filhos no meio disso. No meio do consumismo. No meio de valorizar coisas que não têm valor. Só trago o alerta, irmãos, que a gente não caia nesse erro. Que a gente consiga ensinar o que tem de fato valor, o que eles de fato devem valorizar. E para finalizar, irmãos, para vencer as provações, nós precisamos estar com os nossos olhos na eternidade. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago declara que é bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A expressão aqui, bem-aventurado o homem, é tipicamente uma expressão hebraica e significa no Antigo Testamento aquela pessoa, homem ou mulher, que é feliz por estar em aliança com Deus. Isso significa essa expressão, bem-aventurado o homem. É feliz aquele que está em aliança com Deus, que consegue sentir essa aliança com o Senhor. Essa expressão é mais conhecida porque Jesus falou muitas vezes essa expressão num sermão conhecido, que é o Sermão do Monte. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Tiago faz aqui várias referências a esse ensinamento do sermão de Jesus no Sermão do Monte. E aqui Tiago, a bem-aventurança, ela é prometida ao homem que suporta a provação. E evidentemente que Tiago não se refere a suportar a provação de qualquer maneira, mas suportá-la com perseverança, conforme ele vem instruindo ao longo aqui do que até a gente viu até aqui, com alegria, orando por sabedoria, gloriando-se na sua dignidade. A bem-aventurança reside exatamente nisso. Se o cristão reage como os descrentes às provações, com amargura, com ira, com ódio, com ressentimento, com rancor, em que ele pode ser bem-aventurado? Eu passei pela tribulação, mas de que maneira? Você é bem-aventurado em quê? É suportando da maneira correta que o cristão é de fato aprovado. A aprovação pelo Senhor acontece já aqui nesse mundo, mas a recompensa será, conforme o texto nos diz, a coroa da vida. E o que Tiago quer dizer com a coroa da vida? Isso é um tema muito discutido entre os estudiosos da Bíblia. Alguns, como Calvino mesmo, entendia que se referia a algum tipo de recompensa que os crentes fiéis que perseverarem nas dificuldades receberão no céu. Contudo, o mais provável aqui, para esse texto de coroa da vida, signifique simplesmente a vida eterna. A vida eterna recebida como uma coroa, como um prêmio. Né? Tiago está dizendo que a recompensa dos que suportam com perseverança a provação é a vida eterna. Então, alguns podem pensar que Tiago está ensinando salvação por perseverança, né? Mas não. Tiago está só refletindo o ensino de Jesus. Jesus diz em Mateus 10, 22, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus também afirmou isso. Então, Tiago não está dizendo nada diferente do que o ensino das Escrituras nos dizem. Para Tiago,
e nós veremos logo à frente dessa epístola, a fé salvadora ela se manifesta por meio de obras. É a maneira visível que a gente pode ver de alguém de fato crente no Senhor Jesus. E ele segue uma lógica. Diz, quando Deus nos prova, é para o nosso bem. E por isso nós somos bem-aventurados. Quando somos provados, nós desenvolvemos perseverança. Quando somos provados, nós temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus, né? Reagindo da maneira correta. Se somos provados, se reagimos dessa forma, nós somos aprovados por Deus e aí sim recompensados por Deus. Então, para a gente vencer as provações, é necessário que os nossos olhos estejam focados na eternidade. E o que significa ganhar a vida eterna? O que há de tão bom nisso? Né, irmãos, desde os primórdios da humanidade, o homem sempre buscou a vida eterna, a ideia da imortalidade. Isso é algo que permeia, tanto você vai achar presente na maioria das culturas, você vai ver isso sendo trabalhado na mitologia, nas lendas, na literatura, você vê isso no cinema, a ideia da eternidade, da vida eterna, da imortalidade do homem, seja ela corporal ou a alma do homem. O ser humano não consegue tirar isso da sua mente, porque o homem foi criado para ser eterno, né? Mas nós vemos o verdadeiro contexto da palavra de Deus, o verdadeiro contexto de vida eterna só é achado na palavra de Deus. E nós temos essa revelação em João 17,3. Jesus diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, como nós somos presos num pensamento limitado, normalmente a gente coloca a nossa confiança em coisas sem valor, né? Nós colocamos a nossa esperança em coisas sem valor. Quando a gente pensa no céu, a gente pensa o quê? É um lugar de paz, um lugar sem dor, né? Um lugar que não vai haver tristeza, um lugar que o trabalho não vai mais nos fadigar. É um lugar de alegria. Mas será que esses motivos que a gente se alegra tanto em pensar na eternidade têm de fato valor? É isso que tem valor? O céu é um prêmio porque nós conheceremos a Deus e a Jesus Cristo. Nós voltamos à história do conhecimento, irmãos. O céu é o paraíso por causa de Cristo, porque Ele vai estar lá, porque nós o conheceremos de fato, porque nós teremos comunhão plena com Ele. É por isso que o céu é tão bom. Não é porque as mazelas terminarão. Tudo isso é verdade, irmãos. Tudo isso nós desfrutaremos na eternidade. Mas não é isso que deve mover o nosso coração a se alegrar. Nosso coração deve se alegrar porque nós veremos a Deus. Nós veremos a Cristo. Nós estaremos com Ele. Em 1 Coríntios 2,9 diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E minha vida inteira eu entendia e eu vi esse texto sendo pregado em alguns lugares como sendo uma referência ao céu, né? Deus está preparando muitas coisas boas para nós. Basta a gente ler um pouco versículos anteriores, 6 e 8, que a gente vê que não está se referindo ao céu. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Ou seja, o que Deus tem preparado para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é a sabedoria, é o conhecimento, é o discernimento espiritual das coisas. É poder, de fato, compreender o que tem valor. É poder, de fato, ter uma caminhada onde a gente tem os nossos olhos voltados para a eternidade, onde nas nossas atitudes nós conseguimos separar o que tem e o que não tem valor. O que eu devo, de fato, fazer e o que eu não devo fazer. O temor do Senhor e todas as outras coisas. É isso que Deus tem preparado. E no céu é isso que deve nos dar alegria. Que nós teremos pleno conhecimento de Deus. Nós teremos plena comunhão com o nosso Criador.
É isso que nos deve alegrar. Um pregador uma vez disse que ele queria, o céu só tinha valor por causa de Cristo, e que se Jesus Cristo estivesse no inferno, ele queria ir para o inferno, porque o que importa é Cristo, não é o resto. Então, irmãos, todas as coisas boas que podemos imaginar sobre o céu, elas devem de fato nos motivar, mas o mais importante neste mundo e no próximo é o conhecimento que Deus nos dá, que nos proporciona discernimento espiritual e comunhão com Deus Trino. Então, irmãos, nós encerramos hoje uma sessão da carta do Tiago que nos ensina sobre a prova da perseverança no sofrimento. Nós vimos como Tiago nos traz ideias contrárias do mundo de hoje, um mundo movido por emoções, onde o importante é ser feliz a qualquer custo. E Tiago nos ensinou que Deus trabalha em nosso caráter em meio às dificuldades e provações. E nos deu ensinamento e conhecimento suficientemente necessários para que todos nós sejamos aprovados quando esses momentos chegarem. Para que a gente alcance o nosso alvo neste mundo de sermos cristãos maduros e, consequentemente, sermos cada vez mais semelhantes com Cristo. Na próxima semana nós vamos sair do tema provações e nós vamos entrar no que Tiago tem a nos dizer a respeito das tentações. Vamos orar então, irmãos. Amado Deus, nós oramos a Ti, Senhor.